Salmo 142, no versículo 7, depressão, perdão e suicídio. Diz assim: tire a minha alma, ó Deus, desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Senhor Jesus, fale conosco, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine, nos instrua, fale à sua igreja, à sua noiva amada. Senhor, que essa palavra possa ser uma luz no fim do túnel para muitas pessoas, não só para aqueles que enfrentam a depressão, mas também para aqueles que têm amigos, entes queridos, que estão entrando ou passando por esse problema, ou pessoas que já estão tendo a tendência deste terrível mal. Então fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser completamente técnico aqui hoje, porque ele é um assunto técnico, não é um assunto teológico em muitos aspectos. Então é necessário que seja profundamente técnico para ajudar a todos que ouvem receber luz sobre o tema. Quem acha que o tema é importante? Eu acho muito importante. Veja você o seguinte: a depressão é um dos problemas sociais mais graves hoje em dia. Nós vamos falar de 3 temas: depressão, perdão e suicídio. Andrew Solomon, um grande escritor, disse o seguinte: a depressão é como você participar do seu próprio funeral várias vezes. Estar com depressão é assistir o seu funeral ainda estando vivo. É querer morrer, é querer se ver no caixão. Esse mesmo moço diz que é como você vestir uma roupa de madeira. Tudo pesa, tudo dói, tudo é um abismo. A depressão, ela é como um parasita que surge e suga a selva da sua vida, a seiva da sua vida e as suas energias. Nós temos alguns dados alarmantes aqui quanto à questão da depressão. Hoje, a depressão no mundo atinge cerca de 20% da população mundial. É muita gente. Se nós temos 8 bilhões de habitantes, nós temos aí em torno de 1 bilhão e 900, é isso mesmo, gente? Estou certo? É isso, né? 1 bilhão e 600 de pessoas que sofrem de depressão. E é comprovado, agora tem um dado pior do que isso, que a depressão é responsável por 40% de todas as outras doenças. Todas as outras doenças do mundo começam com a depressão. Você está entendendo? Para você ter uma ideia, 62% de pessoas com qualquer tipo de câncer começaram com depressão antes. Misericórdia. É sabido que a depressão é o principal fator do suicídio. Não são todas as pessoas que se matam por conta da depressão. Muitas vezes deu um rompante, uma raiva, uma fúria, ou querer punir alguém, foi lá e se matou. Mas 98,9% das pessoas que se mataram foram por causa de depressão. Não são todos, mas a grande esmagadora maioria é por causa de depressão. É importante frisar, irmão, que há mais suicídio no mundo do que assassinato. Eu vou dizer de novo: há mais suicídio no mundo do que assassinato. Há mais pessoas se matando do que pessoas matando. Que dado assustador, isso é realmente assustador. Quando as pessoas começam a se matar? De quando a quando na faixa etária de idade? Então, a idade começa dos 15 aos 30 anos e vai até aos 30. Tem gente que passa dos 30, tem gente que se mata com mais de 30, mas a grande maioria das pessoas que se matam vai de 15 a 30 anos, é a esmagadora maioria. E a razão do suicídio são variados, nós vamos falar sobre isso, mas o suicídio hoje é a segunda razão principal que leva as pessoas à morte. O suicídio
é a segunda razão principal que leva as pessoas à morte. E o principal fator que leva ao desespero e leva as pessoas ao ponto de tirar a sua vida é a depressão. A depressão, para você ter uma ideia, é uma ladra. A depressão, ela rouba sonhos e esperança. Quem cai no mundo da depressão não sonha mais. Quem cai no mundo da depressão não tem esperança mais. Ela rouba sonhos de faculdade, sonhos de ter filhos, sonhos de se casar ou se casar, sonhos de ser feliz. A depressão é um grande mal, um mal terrível. A vida, para quem tem depressão, é cinza. Nenhuma pessoa que é vítima e que tenha depressão consegue ver cores na vida. A vida passa a não fazer nenhum sentido para o tipo de pessoas que sofrem de depressão. Quais são as causas da depressão? Agora, isso que é interessante. A depressão não tem uma causa. Ela é multicausal. Ela tem muitas causas. Por isso que a depressão é o pior de todos os males. Ela não tem uma causa. Então, por exemplo, ela pode vir de várias maneiras, como um problema orgânico, falta de hormônio, ou um problema hormonal, alcoolismo, drogas, decepções, falta de perdão, culpa, traumas, um problema emocional severo, um divórcio doloroso, uma enfermidade incurável, uma perda financeira radical e dívidas. Eu falei algumas situações que causam depressão, as principais. Mas a primeira delas, que não é dito ou multicausal, ninguém gosta de falar e muitas pessoas não levam em consideração que a depressão também é uma doença. Ela vem por falta de hormônio, ela vem por falta de toxinas necessárias no cérebro da pessoa, ela vem por problemas orgânicos também. Então ela pode vir de várias maneiras, por isso nós devemos tomar muito cuidado ao prestar qualquer tipo de julgamento contra uma pessoa que possui depressão. Você não sabe por que alguém está com depressão. Pode ser uma série de fatores. Uma série de fatores. São dezenas de fatores. E nós temos que tomar muito cuidado. Existe um lado no cristianismo que não é aconselhável. Por exemplo, T.L. Osborne, um escritor que eu gosto muito, ele diz que depressão é falta de fé. Kenneth Hagin diz que depressão é demônio. A Igreja Universal diz que todo mundo que tem depressão está endemoniado. Veja, você que essa é uma área mais radical. E quando você pronuncia certas palavras, você traz um peso ainda muito maior em quem tem depressão. Ele fica pior quando ele ouve isso. Quando você fala, meu amigo, deixa eu expulsar o demônio que está sobre você. Aí que ele se afunda mesmo no lodo e no abismo da depressão. A depressão, ela é causada de várias maneiras, inclusive demônio. Inclusive falta de fé, inclusive incredulidade, mas também problemas hormonais, problemas orgânicos. A depressão é séria, não é brincadeira, gente. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então alguns vão dizer que depressão é demônio, falta de fé. Agora, quando alguém vem e fala, isso é pecado, sabe? Tem crente que tem um xiita no muçulmano e tem o xaato no cristianismo. É o xaato, sabe como é que é? O xaato vê um crente com depressão, ele fala assim, é pecado. E aí a pessoa já sofre com problemas hormonais, com a depressão terrível, e aquilo vai trazendo ainda mais culpa sobre ela, vai afundando ela no abismo emocional. Isso não ajuda em nada. Nós, como igreja, devemos ficar atentos e nos aperfeiçoarmos no tema, porque a coisa está piorando. Nós devemos ajudar e não julgar. Nós devemos promover cura e não mais doença. Devemos chorar com aqueles que choram, já disse a Bíblia. Sorrir com os que sorrir. Mas há tempo de chorar com as pessoas. Há tempo de sorrir com elas. No caso da depressão, é momento de você chorar com as pessoas.
mesmo que seja demônio, mesmo que seja culpa, mesmo que seja qualquer coisa, depressão precisa de apoio, nunca de julgamento, nunca de julgamento, precisa de apoio. Agora, uma das coisas piores que eu ouço sobre a questão de depressão, quando você fala depressão é para gente fraca. Quem já ouviu isso? Não é, irmão. Não é, muito pelo contrário. A depressão acontece mais com pessoas temperamentais, de temperamento forte, pessoas agitadas, do que com pessoas fracas. Quanto mais forte emocionalmente for uma pessoa, mais trabalhador, mais ativo e mais efetivo, mais ele terá a tendência a sofrer depressão. Então, depressão não é para gente fraca. Depressão é para qualquer ser humano. Como tratar a depressão? Como a depressão ela é multicausal, ela acontece de várias maneiras. Primeira maneira de tratar a depressão: diagnóstico. Primeiro, a pessoa tem que saber que ela tem depressão. E se ela tem depressão, é necessário que a pessoa com depressão se lembre quando e como a depressão começou. Porque você se lembrando quando e como a depressão começou, você vai saber qual é a causa. É igual tratar bactéria. A bebezinha deu uma infecção urinária, vocês sabem disso. E você sabe que a bactéria da infecção urinária é uma das mais resistentes. Hoje ela fez o exame, o normal é 10 mil... É isso aí, ainda está com 14. Ou seja, a bactéria ainda está resistindo. Não sai. E aí tem que fazer o exame para saber que tipo de bactéria, para dar o antibiótico necessário para matar aquela bactéria. Então veja você que depressão não é diferente. A pessoa que tem depressão, ela tem que saber como começou a depressão para saber a causa. Como ela é multicausal, você tem que saber se foi um trauma, se foi uma traição, se foi uma humilhação, se foi uma agressão, se foi uma culpa, alguém pecou e não se perdoa, se foi uma ofensa, se foi uma queda, o que causou? Se nada causou a depressão, só tem uma resposta. Qual é? Hormônio. Aí precisa de médico, do especialista. Todo o resto pode ser resolvido com cura, com oração, com aconselhamento pastoral. A depressão orgânica, hormonal, pastor não cura. Expulsar demônio não cura. Óleo ungido não cura, precisa de médico. Já aconteceu aqui na igreja, que eu falei, irmão, você precisa ir no médico. Eu ajudando, e a pessoa não vai. Mas a pessoa tinha tudo para ser feliz. Aí, a partir do momento que ela foi num especialista, melhorou. Porque o médico falou, você não tem esse hormônio no seu corpo. Aí dá depressão. Então, você precisa se lembrar quando a depressão começou. 30 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás. E por que ela veio? Pastor, de repente. Então, se ela veio de repente, então ela não foi causada por um trauma, ela não foi causada por um acidente, ela não foi causada por uma palavra de ofensa, por uma traição, por um divórcio, por uma dívida, por um desemprego traumático. Ela foi causada por uma falta de hormônio no organismo da pessoa. Esse é o primeiro passo, um diagnóstico, para saber o que causou a depressão. A segunda maneira de tratar a depressão, após feito esse diagnóstico, é necessário urgentemente começar o tratamento. Se a depressão não é hormonal, orgânica, o tratamento é espiritual e emocional. Precisa vir. A Bíblia diz, veja onde caístes e se levante. Se é trauma, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos mexer nessa dor para que ela saia para trás, para fora. É um pus que precisa explodir. Nós chamamos isso de cisão do médico. O médico só cura uma ferida abrindo ela. Então ele abre a ferida para limpar e depois fecha. Se você não mexer nessa dor, escute o que eu vou te dizer, o tempo não cura nada, inclusive piora. As coisas com o tempo que não são curadas pioram. Tempo não cura porque ninguém esquece com o tempo.
Você entende o que eu estou falando? É necessário falar da dor. É necessário pôr para fora. É necessário contar. Porque há um tabu em quem tem depressão. Ele se esconde. Ele se esconde dentro dele. Então ele não fala do assunto. Ele se isola. Ele quer chorar sozinho. Nunca consegue obter a cura. É necessário falar do trauma, é necessário falar da traição, é necessário falar da agressão, falar, pôr para fora. Porque quanto mais você vai pondo para fora, essa infecção, que se chama depressão, vai saindo. É a maneira da infecção da alma sair, é falando, é pondo para fora. A culpa, tudo isso, o ódio, o rancor, precisa ser falado. É a segunda maneira de tratar a depressão. Então, a cura da depressão, ela depende de um processo simples clinicamente e mais difícil emocionalmente. Se você chega num especialista, ele vai detectar a sua depressão, ele não vai fazer muita coisa. Quem já foi? Seja honesto, alguém já foi? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Só faz uma coisa. Vai te dar um remédio só. Agora, se há depressão hormonal, é só isso que é feito. Aí chega um período que o organismo acostuma com aquele medicamento, então ele vai pondo só isso, acabou. Agora, se é uma depressão de uma outra esfera, aí a situação é mais complicada. É muito mais fácil tratar uma depressão clínica, patológica, do que uma depressão com várias causas emocionais. Porque normalmente, quem se sente culpado não põe para fora a culpa. Normalmente, quem se sente agredido não gosta de falar do tema. Então agora põe para fora um pouco a depressão patológica, porque você já sabe que só tem uma maneira de tratar ela e não é expulsando demônio. Apesar que a cura divina serve também para a cura da depressão patológica. É um desvio hormonal, amém? Amém, gente? Mas o meu conselho realmente é que você procure um especialista. Se for patologicamente falando. Se não for patologicamente falando, nós vamos aqui hoje fazer um mapeamento e saber o que causou a depressão na sua vida, quando causou, e aí nós temos um remédio para te dar, para trazer cura para a sua alma. Quem quer aprender aqui hoje? Quem quer aprender? Quer mesmo? Quem conhece pessoas que precisam de ajuda? Quem quer que o tema continue em alguns cultos mais? Então, terça-feira a gente continua com o tema. Vou te dar a chance de você trazer pessoas, porque nós vamos ajudar a cidade de Campo Largo. Ninguém está falando sobre isso, nós vamos falar. Eu não posso, irmãos, eu estou cansado. Fulano, amigo meu, se matou. Beltrano, é direto, toda semana é uma história. Toda semana em Campo Largo, aqui, com Irmãos Vergueiro, tem história de alguém que era amigo de alguém que se matou. E a igreja vai ficar calada? A igreja tem que fazer alguma coisa. E eu estou disposto a aprofundar-me nisso. Eu e os nossos pastores. Se a depressão não é patológica, então existe uma arma que cura qualquer depressão. Nós iremos falar então agora sobre perdão e cura. Veja bem, que perdão não é um ofício fácil de praticar. É difícil, porque é doído. É doído você ser ofendido injustamente. É doído você ser julgado injustamente. É doído ser acusado, ser traído, roubado, humilhado. Não é fácil, irmão. Ou seja, C.S. Lewis dizia que é mais fácil pregar sobre perdão do que praticar. É muito simples o pastor falar, irmão, você tem que perdoar, todo mundo sabe. Mas não é fácil, porque a dor é muito grande. É grande. Você ouvir alguém dizendo assim, vocês fizeram da minha vida um inferno. E sabe quem fala isso? É pai, é mãe. É mãe que olha para o filho e fala, vocês fizeram da minha vida um inferno. Se não fosse vocês, eu seria feliz.
E sabe, isso nós ouvimos todo dia quando vai visitar a mãe. Todo dia. Não é uma vez, duas vezes, olha para você e fala, vocês desgraçaram a minha vida. Aí você pergunta, com quantos anos nós somos o inferno na sua vida? 9, 10 anos de idade. A dor, irmãos, é terrível. Então veja você, que você tem que engolir a seco e decidir perdoar. E se você não tiver o ofício bíblico praticável do perdão, você vai sucumbir na dor da depressão. E a depressão, ela é imperceptível. Nem sempre quem tem depressão vive chorando. Muitas vezes ele também é agressivo. Tem depressão que a pessoa sucumbe, tem depressão que a pessoa ataca. Tem depressão que a pessoa é agressiva, ela grita, ela fala alto, ela ofende as pessoas. É também depressão. Então você tem a depressão passiva e tem a depressão agressiva. Nem sempre quem tem depressão, meu irmão, sai, fecha a janela, fica num local fechado. Muitas vezes ele agride, nem sempre ele chora. Agora, tome muito cuidado, pessoas que choram por qualquer coisa. Isso é um alto índice elevado de que a sua alma tem algo que não vai bem. Então veja bem, qualquer outras coisas que não é hormonal, no caso da depressão, tem que passar pelo exercício do perdão. Porque todo o resto que eu falei tem uma cura. Perdoar. Ou perdoar alguém, ou se perdoar por algo que fez. Ambas as situações são necessárias. Essas coisas como frustração, veja, você quer ver uma coisa que traz mais depressão na pessoa? É frustrar a expectativa de alguém. A pessoa olha para alguém, ela tem uma expectativa e de repente aquilo rui, aquilo sucumbe, isso arrebenta com qualquer um. Isso destrui sonhos. É a mulher que se casa esperando ser feliz e de repente o camarada é um demônio encarnado. No namoro era uma pessoa, no casamento é outra. Isso acaba com uma pessoa completamente. Normalmente os casamentos que começam na depressão começam na lua de mel. É quando a mulher percebe que o camarada não era aquela Brastemp. Eu estou falando em todos os sentidos. Pode parecer engraçado, mas não é não. Pode parecer, mas não é. E aí agora ela vai se frustrando com ou vice-versa, ambos vice-versa. E agora ela vai se frustrando com cada atitude daquele camarada que agora se revela ser outra pessoa, ou com aquela mulher que se revela ser outra pessoa. O nome disso é frustração. Portanto, sem o exercício do perdão, é impossível obter cura de qualquer tipo de depressão. Veja bem o que eu vou falar. Quem não consegue perdoar, adoece. Não tem saúde emocional. Pior, não tem comunhão com Deus. Vive em uma prisão existencial. E o pior de tudo, vive a vida do outro, menos a sua. Por que nós devemos perdoar? Jesus disse que quem não perdoa não pode nem orar. Eu vou dizer de novo. Quem não perdoa não pode levantar as mãos aos céus. Nenhuma oração feita, ou qualquer oração feita com um coração sem perdão, nunca será atendida. Eis o motivo porque muitas orações de boa parte dos crentes não são atendidas. Agora veja, quando nós falamos de perdão, não é só você falar, não tenho nada contra ninguém. Você ter contra você também é falta de perdão. Porque tem gente que não tem nada contra ninguém, ele não consegue se perdoar. Também é falta de... Tem o mesmo princípio bíblico. É o mesmo princípio bíblico. Jesus disse que se você não perdoa, você não pode sequer orar. Agora a Bíblia também diz que é necessário perdoar para você também ser perdoado. Por que você tem que perdoar? Para a sua própria cura emocional, para o seu bem. Por que você tem que perdoar?
para a sua cura física. A falta de perdão traz múltiplas doenças físicas. Uma delas, osteoporose, artrite, qualquer tipo de problema nos ossos e a pior delas, câncer. Você está pronto para viver sessões intermináveis de quimioterapia? Eu não estou. Você está pronto para cair o cabelo? E se Deus quiser o câncer ser algo benigno, e você passar 5 anos sendo tratado, e depois fazer um PET scan depois de 5 anos, para saber se foi curado, você está pronto para toda essa situação? Se você não estiver pronto, eu te dou um conselho: perdoa. Se você não perdoar, se prepare, porque mais cedo ou mais tarde, um câncer aparece dentro de você. Irmão, a coisa é tão séria, que 70% dos casos de câncer é por rancor, mágoa e ferida na alma. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um dado da saúde mesmo. Quem não perdoa é escravo da consciência. O que é perdão? Uma necessidade física, espiritual e emocional. O que é perdão? É até mesmo uma questão de bom senso. É fazer bem para si. Perdão, irmão, é necessário. Porque quando nós guardamos mágoa, ressentimento no coração, a coisa é tão séria que é como você beber veneno esperando que o outro morra. Eu vou dizer de novo: a falta de perdão é você beber veneno para matar o outro. Ou seja, quando você não perdoa, você vai dormir com a pessoa que você mais odeia. Quando você não perdoa, você sai de férias com a pessoa que você mais odeia. Quando você não perdoa, você chega em casa cansado, esgotado, toma banho com a pessoa que você mais odeia. Ela te vê pelado, tomando banho, jantando, saindo de férias. A pessoa que você mais odeia vive a sua vida e você não vive ela. Ou seja, a ausência de perdão é carregar a pessoa que você não perdoa 24 horas por dia. Então veja você que perdão é até uma questão de bom senso. É pensar mais em você do que no outro. Eu vou perdoar por minha causa, por causa de Deus, por causa da palavra. O meu irmão, o pastor Waika, é muito rancoroso. E ele tem uma mágoa, tinha talvez, uma mágoa terrível contra meu pai. E aí ele falou para ele mesmo: toda sexta-feira eu vou lá no meu pai passar o dia com ele. Com aquele negócio engolindo a seco. Eu falei: cara, por que você está fazendo isso? Eu falei: por causa de mim. Eu tenho 2 filhos. É por minha causa que eu faço isso. É por minha causa que eu olho para ele. É por minha causa que eu falo com ele. É por minha causa que eu dou um beijo e peço bênção para ele. Meu irmão, quem está morrendo é você. E a pessoa que você tem rancor, que você tem mágoa, está vivendo a vida dela. E você não está vivendo a sua. Então perdão é uma necessidade física, emocional e uma necessidade espiritual. Porque quem não perdoa uns aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não lhe perdoará. Então é uma questão espiritual. É uma questão de salvação da sua alma. Então perdão é necessário. Mágoa é sem sombra de dúvida, irmão, a autofagia da alma. É a autodestruição. É pôr uma bomba dentro de si e apertar o botão para se implodir. É isso que é mágoa. Mágoa, meu irmão, é destruir você mesmo. É se matar aos poucos, pensando que vai matar o outro. Mas é você que está morrendo. Quando eu guardo mágoa, dentro de mim, aqui, ó, no meu interior, eu estou me odiando, ao invés de odiar o outro. É necessário perdoar. E o que o perdão traz? Olha para mim. Perdão traz cura. Perdão te torna livre. Olha o que Isaac disse para Esaú:
quando perdoares o teu irmão, ficarás livre. Ninguém vai ser feliz enquanto não exercitar o exercício do perdão. Agora veja você, que as coisas vão começar até sucumbir na depressão. Você viu que todas as causas da depressão, a não ser a patológica, precisam do perdão para vencer? Ou perdoar alguém, ou perdoar a si mesmo, ou pedir perdão. Porque o fato de você não perdoar alguém, também não recebe o perdão de Deus. E o fato de você não se perdoar, também não recebe o perdão de Deus. A lei do Senhor é a mesma. O perdão, o que ele faz? O perdão, ele restaura boas amizades. Ele restaura bons relacionamentos. O perdão é o maior tônico para a alma que existe. Quem aqui já teve a experiência de alguma vez na vida perdoar uma pessoa depois de muitos anos e fazer assim, ó, eu me sinto livre? Quem já teve essa experiência? Sente que alguma coisa saiu das suas costas. Sabe o que saiu das suas costas? E não foi das suas costas, foi da sua alma. Irmão, pare de carregar pessoas na sua alma. Pare de carregar gente na sua alma. Libere as pessoas. Tire as pessoas da sua alma. Perdoe. Perdão não é ausência de justiça, irmão. Deixa eu te explicar. Quando você perdoa, você não está deixando de receber justiça. Uma pessoa que te faz mal, que te magoa, ela vai ter a justiça. Mas quando você perdoa, você está deixando a justiça para Deus. Então perdão não significa que aquela pessoa está impune. Perdão é simplesmente você deixar Deus fazer o que ele tem que fazer. Veja que perdão é justiça. Agora, quando você não perdoa, Deus nunca vai agir, porque você está agindo. Mesmo tendo vontade de matar e não matando, você já mata no coração. Deus fala, por que eu tenho que fazer justiça se você está fazendo? Então perdão é você deixar Deus fazer a justiça dele. Perdão não é ausência de justiça, é deixar Deus ser justo nessa situação. Você precisa perdoar. Perdão, eu já falei isso aqui, pode parecer engraçado, mas pastor, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Isso não é perdão, isso é amnésia. Perdão não é esquecimento. Perdão é se lembrar sem sentir dor. E como você não sente dor de uma enfermidade? Quando ela cicatriza. E sabe como que uma enfermidade cicatriza? Quando você abre e passa medicamento e fica limpando até ela secar de vez. Você tem que mexer na dor. Se você acha que não consegue perdoar, você tem que procurar ajuda espiritual e emocional, se não for patológico. E ficar falando disso até vencer. Até quando você não chorar mais tocando no assunto, você está curado. Enquanto sai lágrimas, enquanto você chora, ai pastor, ainda está doendo, você tem que continuar falando até parar de doer. É assim que passa a cura. É assim que surge a cura. É assim que a cura acontece no que trata o perdão. É assim que a depressão de qualquer nível, não sendo patológica, é curada. Quando você fala, quando você pede ajuda. Porque senão, irmãos, nós entramos num outro ponto terrível. Tem gente que pensa que crente não se mata. Crente se mata. Há um dado nos Estados Unidos alarmante, que hoje já alcançou 25% de crentes que se mataram. Já tem teologias que diz que suicídio não é pecado. Para você ter uma ideia. Não caia na besteira, pensando que não, ela é crente, então ela nunca vai se matar. Vai nessa. Para você ter uma ideia, porque agora nós vamos entrar num tema que é tabu. Isso aqui é igual falar de sexo.
Isso aqui é igual falar de qualquer outro tabu. É o suicídio. É o suicídio. Você vê alguém pregando sobre isso? Porque é tabu. É um tabu seríssimo. E muito mais dentro da igreja. Porque é o seguinte, olha bem o que eu vou falar. Cerca de 50% das pessoas já pensaram em suicídio como alternativa para resolver os seus problemas. Eu não vou perguntar aqui para constranger, para não constranger. Mas 50% das pessoas já pensaram em alguma vez, será que é pecado mesmo? Pensou. Será que se eu me matar, Deus com a sua tremenda misericórdia, vai saber e reconhecer a minha dor e ainda assim me perdoa? Não pensa você que crente não se mata, porque crente se mata sim. Tem hora que a sufocante dor é insuportável, que toma o sentido da pessoa e ela não aguenta mais e se mata. Esse é um assunto tão sério, que virou problema de saúde pública. A coisa é tão séria, gente, que o assunto hoje, o suicídio, é um dos assuntos mais graves hoje do mundo. Para você ter uma ideia, o Japão, China, algumas nações como Áustria, já tratam o assunto de forma preventiva. Você vai na Europa, você liga a televisão em alguns países europeus, você vê comerciais assim, ó, não tire a sua vida. Eu vi um comercial lá assim que a pessoa via a vida cinza. E veja você que o fato de ter filho não impede uma pessoa de se matar. O fato de ter uma linda mulher não impede a pessoa de se matar. Veja você, o fato de ser crente, religioso. Tem gente que se benze, acende uma vela para o santo e se mata depois. Tem gente que foi encontrado morto, suicidado em cima da Bíblia depois de ler um texto bíblico. E sabe o que nós falamos? Covarde. Eu também acho. Mas quando você fala isso, você atinge a família, porque o outro já morreu. Cerca de mais de 98% das pessoas se matam por causa da depressão. Alguns por causa de dívida, de 15 a 30 anos, por causa de namoradinho, um monte de besteira. Tem gente que se mata por besteira, mas boa parte se mata porque não aguenta mais o enforcamento da dor, da noite da alma. Há um momento, irmão, que a alma vira escura. Talvez há pessoas aqui nessa noite que estão passando a noite da sua alma. Que a sua alma está escura. Talvez há pessoas aqui que não aguentam mais esse sufoco da depressão. Elas olham e veem as pessoas felizes e elas também queriam. Casa bonita, carro bonito, às vezes não tem casa bonita, mas tem um filho bonito. Puxa, eu só queria ser feliz um dia da minha vida. E não consegue. A dor está sufocando, enforcando ela. E nem sempre é demônio. Nem sempre é pecado. Muitas vezes é dor mesmo. É difícil você ser traído, irmão. É difícil você ser humilhado, ser julgado, alguém falar de você uma coisa que você não fez. Não é fácil. Não é fácil você estar num patamar financeiro e cair de uma vez e agora dever tudo. Eu já devi 500 mil reais, R$500 mil. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é as pessoas não entenderem que esse é um momento que você que precisa de ajuda. Que é você que precisa, eu estou aqui para te apoiar. E aí nesse momento, além de você sofrer com a pressão dos credores te ligando, você sofre com aqueles que não entendem que você está sofrendo.
Quem já passou por essa experiência alguma vez? Seja honesto. As pessoas pensam que você é mau. E na realidade você está sofrendo. Você perde tudo e pior. E agora deve, e agora o juro vai aumentando. E todo dia que você chega lá, vira uma bola de neve. E quando você fala 200 mil, 300 mil, 500 mil, o cara entra em pânico. E eu vou te dizer, você pode ter um filho lindo, uma mulher linda. Quando o credor liga e fala, vou te matar, não tem lindeza no mundo que resolve. Veja você que o suicídio, ele acontece. Ele é real. Tem gente que tem suas convicções espirituais. Então ele pode sofrer, pode murmurar, mas se matar não. Mas tem gente que se mata. Isso precisa ser tratado. E nós como cristãos precisamos entender que cada vez mais pessoas estão se matando. E o que nós vamos fazer? Honestamente, quem aqui já perdeu algum amigo, algum conhecido, algum parente, amigo, conhecido, parente, para o suicídio? Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, eu quero ver. A maioria, eu estou assustado, 90% da igreja já perdeu alguém para o suicídio aqui em Campo Largo. Agora, se você pergunta isso lá na Europa, o susto é maior. Lá no Japão virou assunto de prevenção, igual da AIDS, de droga. Assim como vai na televisão e fala do cigarro, prevenção de não se engravidar, é o assunto do suicídio no Japão, em alguns países da Europa. Não se mate, a vida é bela. Aí passa uma coisa bonita. Saia de casa hoje, todo dia na televisão, saia de casa, abra a janela. Prevenção. Procure alguém que você ama. Passe o dia conversando. Saia de casa. Tire essa música melancólica, coisas que passam na televisão ajudando as pessoas a não se matarem. Gente, a dor da alma sufoca as pessoas. Nem sempre uma pessoa se mata por covardia. Muitas vezes ela está tão sufocada que ela pensa que vai ajudar os outros ela se matando. Ela pensa que ela não vai dar mais problema se matando. Quais são os problemas do suicídio? Primeiro, ele atenta contra o princípio elementar da autopreservação. Ou seja, é fazer o mal de todos, o pior mal do mundo, só que para você mesmo. Paulo fala em Efésios 5:29, presta atenção. Ninguém deve odiar a sua própria carne, antes deve alimentar e dela cuidar. Agora preste atenção que eu vou falar aqui. Vamos falar de princípios bíblicos, os agravantes do suicídio. Vamos entrar naquilo que quase ninguém tem coragem de falar, porque é tabu. Como eu não sou um pastor de tabu, esse não vai ser um desses. Então preste atenção aqui. Primeiro, muitas pessoas se matam não percebendo o grande risco que estão correndo. Então veja bem, você que está assistindo na internet ou você que está assistindo aqui, se você pensa que tirando a sua vida os seus problemas vão acabar, na realidade ele vai realmente começar. Porque existe vida do outro lado, seja ela com Deus e seja ela no inferno. Então uma pessoa sofre a dor, o sufoco aqui na alma e ela se mata. Agora o sofrimento dela será multiplicado. Segundo, muitas pessoas têm uma lógica falha. Então às vezes ela se mata pensando em punir o outro. Eu vou me matar, esse desgraçado nunca mais vai me ver. É a mãe que fala, eu vou me matar e esses filhos que me tratam desse jeito nunca mais vai me ver. Eu vou me matar e ele disse que me ama, não vai me ver mais. Ele me abandonou, agora eu me mato também para ele se sentir culpado pro resto da vida. Você já viu gente que faz isso?
Eu vou me matar só para ele saber se matou por minha causa. Então nunca mais ele vai ser feliz. Veja que a pessoa tem uma lógica falha. Às vezes ela pensando em punir o outro, ela tira a própria vida. Terceiro lugar, outros se matam programadamente, deliberadamente. E essas pessoas, dessa maneira, não estão cometendo a lógica falha. Não é por um rompante que ela se mata. Não é por raiva, por fúria que ela se mata. Ela pensou para fazer. Ela vai fazer isso intencionalmente. Na maioria das vezes, bem feito. Porque quem tenta se matar por um rompante ainda vai para a UTI. Porque não conseguiu. Toma chumbinho. E hoje, os médicos já têm uma tecnologia que você pode tomar 1 quilo de chumbinho. Em meia hora eles limpam o seu estômago. E o cara ainda consegue se safar. Mas sofre pro resto da vida. Com efeitos colaterais. Tem gente que se joga tentando se matar e fica paralítico. Pior. Tem gente que dá um tiro para se matar, fica paralítico, fica defeituoso. Agora, quem se mata programadamente, intencionalmente, ele faz isso bem feito. Eu lembro quando uma pessoa foi na nossa comunidade pedir ajuda, conversei com ela 3 vezes, uma senhora, uma jovem senhora. Ela não dava aparência nenhuma que ela estava numa situação tão elevada. Eu lembro que acho que foi até o Toninho que levou. 2 dias depois da terceira vez que ela foi, a terceira vez que eu conversei com ela se matou com arame, no meio do mato aí, ó. Aquilo me deu uma sensação de impotência tão grande, tão grande. Falei, meu Deus, como pode? Recentemente veio uma senhora na nossa comunidade, que ela falou, eu tenho que vir depois do louvor, porque se eu vim durante o louvor, eu disparo a chorar, eu não consigo ouvir esses hinos, eu não aguento. Ela já tinha tentado se matar 3 vezes, gente. Recentemente, nós oramos, expulsamos, libertamos uma jovem que a Ariane levou, uma jovem senhora também, que tinha pensado ou tentado se matar, eu não sei. Ela ia tentar se matar na noite seguinte. Eu posso contar para vocês inúmeros casos de pessoas que pensaram ou tentaram 1, 2, 3 vezes se matar aqui na nossa igreja. Nesse culto hoje, eu tenho pelo menos uns 15 casos de irmãos que oramos, recuperamos, alguns batizamos, que tentaram se matar. Alguma vez na vida. Aqui, não vou dizer quem é, para não constranger. Eu te garanto que não foi a Marli. Essa é melhor, essa é mais fácil matar alguém do que se matar, mas vamos lá. Agora veja você, irmão, que o suicídio é uma coisa grave. E o que Paulo, a Bíblia, fala sobre o suicídio? Veja, preste atenção. Vou concluir agora. O apóstolo São Paulo condenou e condenou severamente a questão do suicídio. Ao ponto dele falar, quem fizer mal para o seu corpo, para o templo de Deus, Deus o destruirá a sua alma. Viu o que Deus fala do suicídio? Quem fizer mal para si, Deus destruirá a sua alma. Está na Bíblia. Mas nós vamos seguir o texto, vamos falar desse texto daqui um pouco. Na época de Paulo, a questão do suicídio era meio que comum. Então escute bem. Os gregos eram até aconselhados, os pensadores, eles aconselhavam as pessoas que o suicídio era a maneira mais nobre de sair da vida. Platão dizia que é nobre o homem tirar sua própria vida. Já Roma, quando alguém se matava, eles cortavam a mão e sepultavam a pessoa de um lado e a mão do outro, para dizer que aquela pessoa era covarde. Quando chega o período da Igreja Católica, não se enterrava uma pessoa que se matou em nenhum terreno religioso cristão. Até hoje, você sabe disso. Até hoje. Agora Paulo vem e vai condenar severamente tal prática que era comum na sociedade da época em se matar. Nero, por exemplo, o imperador romano, tirou sua vida, se matou.
E nós temos na história muitos imperadores, reis, Saul, por exemplo, muitos que se mataram. Abra sua Bíblia em Efésios 5 e 29. Vamos trazer luz sobre o tema, na questão do suicídio. Nós vamos saber se quem se matou está salvo ou não. Por que é tabu, gente? Porque tem que ter coragem para falar que quem se matou é salvo ou não. Efésios 5, verso 29. Aqui na versão de Paulo diz: pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, assim como Cristo zela pela igreja. Verso 30. Por quê? Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Paulo deixa claro que aqui ele não está falando de casamento. É a união de Jesus com o meu corpo. Portanto, cada um deve amar o seu esposo como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Bom, Paulo deixa claro, irmãos, que nós devemos amar-nos antes de amar as outras pessoas. E assim cuidar do seu corpo. Tratar bem dele. Pelo motivo simples, ele é de Deus. Paulo deixa claro que eu devo cuidar desse corpo. Por quê? Em primeiro lugar, eu vivo para Deus e não para mim. Segundo lugar, o nosso corpo é morada, santuário do Espírito. Então você tem que cuidar do corpo. Terceiro lugar, Paulo diz que quem fizer mal ao seu corpo, Deus destruirá a sua alma. Quarto lugar, a Bíblia diz, o grande apóstolo, que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo, ao invés de destruí-lo. Um motivo simples, porque suicídio é um pecado grave. Suicídio é também homicídio. E a Bíblia diz que os homicidas vão para onde? Para onde? Para o inferno. Agora veja, um cara que mata alguém, uma pessoa que mata alguém e se arrepende, ele é salvo? Por que é salvo? Claro, obviamente. Por que o suicida não é salvo? Porque ele não encontra arrependimento. Quem se mata não se arrepende de ter se matado. Ele vai para o outro lado como um assassino. Como que um assassino vai entrar no céu? Não, mas ele tirou a própria vida. A sua vida não é sua vida. A sua vida pertence a Deus. Você está fazendo mal ao corpo que é templo do Espírito. Então veja bem, é doído o que eu vou falar, mas é verdadeiro. É doído, mas é real. Tem que ter coragem, porque dói em quem viu alguém. Como 90% aqui tem história, o seu pastor tem que falar a verdade para você. Todo mundo sabe, mas não tem coragem de falar. Quem se mata não é salvo. Eu vou dizer de novo. Quem se mata será condenado ao inferno. Portanto, não vale a pena tirar a sua vida. Esse é o ponto técnico e teológico da questão do suicídio. Mas não é assim que nós cristãos tratamos o suicídio. Porque você não, inclusive, não trata suicídio, você prevene suicídio. Tratar suicídio é dessa maneira. Como devemos prevenir o suicídio? Vou te dizer como. Dessa maneira. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Como devemos trazer prevenção ao suicídio. Atos 16. No verso 27. Essa é a maneira que nós devemos ajudar as pessoas. Então olhe para esse pastor. Não tente ajudar alguém com depressão, que está querendo se matar, dizendo, você vai para o inferno. É tudo que ele quer ouvir. Eu falo, eu estou me rasgando para isso. Ele já está com a dor terrível na alma. Não é assim que você ajuda quem está sofrendo, quem está pensando em se matar. Como nós ajudamos as pessoas? Aos olhos de Paulo. Verso 28. No entanto,
verso 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois ele concluíra que os presos todos haviam escapado. Veja que era uma cultura comum. No verso 28, olha como Paulo lida com o suicídio. No entanto, Paulo gritou: não te faça nenhum mal, eis que nós estamos aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Sabe como que nós ajudamos as pessoas que estão sofrendo? Não só na questão de querer se matar, mas também na questão da depressão sobre esses olhos. Não te faça mal. Não lhe faça nenhum mal. Nós estamos aqui. Você não está sozinho. Creio, irmão, que essa é a questão. Não resolve você tentar teologizar para uma pessoa o assunto do suicídio. Se você se matar, pensa bem, você vai para o inferno. Ela nem está ouvindo você. Nós ajudamos pessoas que sofrem na alma dessa maneira. Eu estou do seu lado. Não vou deixar você se fazer mal. Então, nesse caso, nós não devemos jamais deixar uma pessoa, em momento de dor, ficar sozinha. Por mais que ela distrate você, humilhe você, xingue você. Qual é a sua intenção? Então tá bom, eu tentei que se lasque. Nem a pessoa quer se ajudar. Não é essa a nossa reação? Por mais que a pessoa te humilhe, te distrate, joga coisa em você, você deve insistir com ela, insistir, porque ela terá coragem de tirar a vida dela. Não pense você, ela não é o tipo de gente. Todo mundo disse isso para quem se matou. Você nunca sabe quem é o tipo de gente que faz isso. E você não deve tratar a questão da dor da alma da pessoa trazendo culpa, trazendo peso, religiosidade. Esquece tudo isso. A alma das pessoas se tratam chorando junto. É tempo de chorar com aqueles que choram, sentindo a dor deles. Dizendo para eles: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Eu estou aqui com você. Então, para nós, filhos, não importa quantas vezes a minha mãe vai jogar um troço na cabeça, vai puxar a faca para minha irmã, vai trazer ela de Goiás e depois mandar ela embora. Ela está lá, a casa própria dela lá em Goiás. Tinha o emprego deles lá. Francisco trabalhava muitos anos lá no emprego deles, a casa deles está lá fechada. Minha mãe trouxe de Goiás e depois mandou embora. Puxou faca, agrediu. Agora estão aqui em Campo Largo. Estou orando a Deus para Deus arrumar um emprego para o meu cunhado, que graças a Deus abandonou tudo para vir com a esposa para ajudar a mãe. Não importa, irmão. Se você dá a casa para a mãe morar, você chega lá, ela manda você embora de dentro da sua casa. Você tem que ficar ali, que xingue, que grite. Essas pessoas que têm esse problema, elas estão sendo sufocadas. E elas precisam que você diga: nós estamos aqui. Elas precisam que você diga: você não está sozinho. Nem que ela diga: eu quero ficar sozinho. Tudo bem, mas eu vou vir aqui outra semana, vou vir aqui amanhã, vou vir aqui outro dia. Não vou ficar perto, senão você me mata. Mas você não está sozinho. E nós, como igreja, nós devemos dizer o que Paulo disse por carcereiro: não lhe faça mal. Nós, como igreja, estamos aqui. Que Deus dê sabedoria ao pastor dessa igreja, aos pastores dessa igreja, aos membros dessa igreja, a auxiliar as pessoas na sua dor. Agora olhe para mim. A você que está sofrendo, eu sei que está doendo. E eu não quero escarnecer da sua dor. Dizer que você é fraco, dizer que você é um pecador. A você que está sofrendo, eu tenho um remédio para te oferecer: Jesus Cristo.
Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Isso é depressão. É um peso sobrecarregado, oprimido. E ele diz que eu vou lhe aliviar. A palavra aqui é: eu vou tirar a sua dor. Uau, que lindo. Eu vou tirar o seu fardo. Jesus quer que você ponha para fora que Ele vai tirar a sua dor. Ele vai tirar o seu fardo. Ele vai dizer: eu vou tirar esse fardo da culpa. Você se culpa por isso? Não se culpa. Eu já te perdoei. Eu vou tirar essa dor. Jesus Cristo está aqui hoje para tirar o seu fardo, tirar o seu peso. Talvez você não vai conseguir vencer a depressão hoje, amanhã, daqui a um mês. Mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Você que está me assistindo, que ainda hoje puxou um vídeo no YouTube, pensando: eu vou me matar, mas eu vou ver o que esses pastores falam. Eu vou te dizer uma coisa: eu não estou aonde você está, mas eu posso te dizer uma coisa: não lhe faça mal. Jesus está aí. Jesus está sentado do seu lado. Não precisa dar cabo da sua vida. Lá no dia de amanhã, daqui a alguns dias, você vai dizer: eu pensei, mas eu senti a presença de Jesus. Ele falou comigo, Ele curou a minha alma. Eu posso lhe garantir que se você que me assiste dobrar o seu joelho agora, orar com coração sincero: Jesus, eu não estou aguentando, eu quero me matar, Jesus está doendo, o Senhor pode me ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos enviado para nos ajudar em nossa fraqueza. Não importa quem você matou, quem você feriu, se você não consegue perdoar, não se mate, porque haverá tempo. Se você se matar, não haverá tempo. Se você não se matar, haverá tempo para Jesus curar a sua dor, para Jesus sarar a sua ferida. E eu posso te garantir, faça o teste, Jesus vai curar a sua alma. Aqui nesse culto hoje, nós queremos orar pela cura das suas emoções. Mulheres que escondido sentem mágoa do marido, não fala porque tem medo. Maridos que escondido sentem mágoa da esposa, não fala porque pensa que vai provocar mais ferida. Filhos que sentem mágoas de pais, pessoas que não se perdoam. Nós queremos orar.